Estamos aqui em mais um Nutrigen Convida. Hoje tendo o prazer de receber a doutora Giovana Correia. Seja bem-vinda, Giovana. Maria, muito obrigada. O prazer é todo meu. É realmente um grande prazer estar aqui nesse Nutrigen Convida. Giovana faz parte, né, da nossa equipe da Nutrigen, nossa nutricionista aqui na clínica, né, especializada em alimentação e nutrição funcional. E veio falar um pouquinho aqui, né, a gente vai falar de um tema que a gente adora, que é emagrecimento, né, emagrecimento saudável e a importância do consumo proteico nesse processo de emagrecimento. Porque é muito interessante, Maria, ressaltar em primeiro lugar que emagrecimento não é só déficit calórico, é o carro-chefe, mas a gente tem vários outros pilares por trás disso, inclusive a quantidade adequada de proteína. Isso, porque no processo de emagrecimento, para o emagrecimento saudável, o consumo proteico ele precisa estar ajustado e adequado, de acordo com a individualidade de cada paciente. Né? Um paciente que tem uma vida mais ativa, que faz mais atividade física, ou que tem uma vida menos ativa, então isso é calculado de forma muito individual, né, Gil? Dependendo do que se conversa e da avaliação corporal do paciente aqui em consulta. Exatamente. Primeiro porque a proteína tem várias funções no corpo humano, como a gente havia referido, né? Ela está presente ali na parte hormonal, na parte metabólica, na imunidade, então tudo isso de forma indireta vai repercutir no processo de emagrecimento. Depois, no emagrecimento, o que é que a gente mais quer? A gente quer perder gordura e manter massa muscular, porque afinal de contas a palavra emagrecer significa exatamente isso. Perda de gordura, às vezes nem muda muito o número na balança, mas o emagrecer é perder gordura. E para manutenção dessa massa muscular no processo de emagrecimento, a gente precisa ter uma ingestão adequada de proteína. E como Maria falou, vai depender de vários fatores. Vai depender de quem é esse paciente. É mulher? É homem? A idade? O nível de atividade física? Interessante ressaltar também, Maria, que a proteína deve estar presente em quantidades adequadas, mas não só. Ela deve ser fracionada ao longo do dia. Isso, porque muitas vezes a gente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Perder gordura e se esse consumo proteico estiver adequado e ajustado, o paciente ganhar massa magra ao mesmo tempo, né, Gil? Com certeza. E o que a gente mais vê na prática clínica, quando a gente vai fazer ali o recordatório alimentar, é o paciente relatar que come menos proteína do que aquilo que deveria. É muito comum isso. E obviamente que comendo menos proteína do que o que deveria no processo de emagrecimento, a gente pode deixar ali uma brecha, uma falha nesse processo e perder massa muscular, algo que a gente não quer que aconteça no emagrecimento. Isso. E aí, Gil, fala um pouquinho das fontes de proteína. Sim. O que seriam, veja, proteína nos alimentos? O que Exatamente. seriam alimentos que contêm proteína? Com relação aos alimentos, Maria, a gente tem as fontes de proteína animais e vegetais, né? Então, em termos de proteína animal, as carnes em geral, peixe, frango, carne vermelha, os ovos, lácteos também, as proteínas de origem vegetal, as leguminosas, a depender da tolerância individual de cada paciente, respeitando sempre isso. Isso. E na maioria das vezes, Gil, o que a gente vê é que a suplementação se faz necessária. Sim. E quando a gente vai ajustar a cota proteica, muitas vezes o paciente, pela alimentação, não vai conseguir isso. Então, fala um pouquinho, né, dos suplementos proteicos que a gente tem hoje em dia no mercado. Exatamente. A suplementação proteica vai entrar como um plus, um a mais, um adicional. Então, basicamente, a gente teria 3 fontes com relação à suplementação proteica. O whey protein, que vai ser sempre derivado da proteína do leite. Whey, lembra sempre, leite e derivados, tá? Depois a gente tem a proteína do colágeno, que é uma proteína animal, tá? E depois a gente tem as proteínas vegetais. A escolha dessa suplementação vai sempre depender do paciente, né? Da tolerância, da individualidade, dos seus exames bioquímicos, de outros exames complementares para a gente ver aquilo que ele tem hipersensibilidade ou não, mas o mais importante de tudo é estar com a cota proteica adequada para o momento e para as necessidades. Isso. Espero que a gente tenha esclarecido um pouquinho, né, Gil, da importância do consumo de proteína, que é uma coisa que a gente vê que o paciente chegando é tão deficiente, né, no seu plano alimentar e realmente a gente, depois que ele chega, a gente precisa ajustar e falar da importância mesmo desse ajuste. Queria agradecer a Gil mais uma vez, né? Está sempre aqui comigo, faz parte da nossa equipe, falando um pouquinho realmente dessa importância do consumo da proteína. Obrigada, Estamos Gil. juntas, para mim é um prazer e falar desse tema que eu adoro. Portanto, tenham atenção no consumo proteico e procurem um profissional que possa orientá-los.